Olá, bom dia a todos. Vou procurar ser breve, tá? É um assunto um pouco extenso. Quando a gente joga no PubMed, tem mais de 8.000 publicações aí nos últimos anos, só que muitos trabalhos com pouco grau de evidência e com poucas conclusões a respeito de quais exames existe consenso em solicitar e quais tratamentos devem ser feitos. O que a gente tem de guideline, né, os últimos consensos são do Royal College, de 2011, o da Sociedade Americana, publicado em 2012, e o último, publicado agora em 2017, que é da Sociedade Europeia. Eu vou falar um pouquinho do que está no guideline e um pouquinho do que a gente faz no IPGO. Tá? Então, começando pela definição de aborto, todo mundo sabe, qualquer perda abaixo de 500 gramas, excluindo-se as gestações molares ou ectópicas, com uma frequência na população ao redor de 15%, frequência essa que aumenta muito a partir dos 40 anos. É importante definir a fase em que ocorre esse aborto, porque ela também ajuda a gente na pesquisa do que causou isso, as perdas mais precoces, mais relacionadas a alterações genéticas, e as perdas mais tardias, e nascimentos acima de 20 semanas, mais relacionadas às causas maternas, trombofilias, fatores autoimunes. Quando a gente fala de aborto, é importante lembrar que essa perda clínica ao redor de 15%, na verdade, é só o ápice de uma pirâmide, e que esses embriões são perdidos muito antes mesmo da implantação, aproximadamente 30% nos ciclos naturais, e 50% quando a gente faz as biópsias pré-implantacionais, e 25% perdidos antes mesmo do atraso menstrual, chegando a apenas 30% de nascidos vivos de todos aqueles embriões que foram formados. Aborto de repetição, então, seria definido pelo Royal College com mais de 3 abortos consecutivos, mas a Sociedade Americana já considera a gente iniciar uma investigação a partir de 2 ou mais perdas. Por que isso? Porque, quando fazemos algum trabalho para verificar o número de exames alterados a partir de 2, 3 ou 4 perdas, não existe diferença estatística entre o resultado alterado. Então, a partir de 2 abortos, você já está autorizado e já é indicado iniciar essa investigação. Com relação, então, aos fatores de risco, o que é mais frequente, que todo mundo sabe, é a idade materna. Até os 35 anos não existe uma diferença importante, mas, a partir disso, o risco aumenta exponencialmente, chegando a mais de 90% a partir dos 40 anos. Isso acontece por quê? Porque aumenta a taxa de aneuploidia em oócitos, chegando a quase 100% dos ócitos aneuploides a partir dos 45 anos. A idade paterna, que já foi comentado aqui, principalmente se associado com uma idade materna mais elevada. A gente sabe que, a partir dos 50 anos, existe um maior estresse oxidativo, uma piora na qualidade da motilidade do espermatozoide e aumenta o risco de abortamento, principalmente entre aqueles casais que as mulheres têm mais do que 30, 34 anos, e, muito importante, a partir dos 35 anos da idade materna. Antecedente de aborto. Então, aqui nesse gráfico, a gente observa que um aborto não aumenta muito o risco, mas, a partir do segundo e terceiro aborto, aumenta a frequência de novos abortamentos. E os fatores de risco comportamentais, que é isso que a gente consegue mudar. Então, o tabagismo, o uso de cafeína em excesso, o etilismo, o baixo índice de massa corpórea e o outro extremo, a obesidade, assim como o uso de drogas ilícitas. Com relação à etiologia, então, aqui existe um trabalho onde ele estratificou, né, quais as principais causas de abortamento. Então, entre elas, podemos citar a síndrome do anticorpo antifosfolípide, as alterações endócrino-metabólicas, as alterações cromossômicas do casal, anomalias uterinas. E, quando a gente faz a análise do produto do abortamento, que quase 40% estão relacionados a embriões aneuploides, e, mesmo assim, 25% das causas continuam inexplicáveis, apesar de toda a investigação. Então, nada mais comum do que a gente começar por essa investigação do fator genético, que é o que leva à maior parte dos abortamentos. Quando a gente para investigar o cariótipo dos produtos de abortamento e o cariótipo do casal, a gente observa que 2 a 5% dos casais com aborto de repetição apresentam alguma normalidade no seu cariótipo, e a mais frequente é a translocação recíproca e as translocações robertsonianas. E aí, quando a gente encontra isso, o que fazer? Então, se um dos pais tem uma alteração cromossômica, o risco para um novo abortamento por alteração genética chega até a 70%.
e 1% de risco de um feto nascido vivo com alguma alteração. Então, o que é indicado? A fertilização com a biópsia pré-implantacional, que, apesar de diminuir a chance de um novo aborto, não aumenta a nossa taxa de sucesso. Pode ser que esse casal tenha vários embriões e vários alterados, e a gente nem tem embrião para transferir. A outra opção seria a doação de gametas, o que nem sempre é tão bem aceito numa primeira oportunidade. E o aconselhamento genético, tem casais que preferem não fazer nada e só fazer esse diagnóstico gestacional precoce. Agora, se os pais têm um cariótipo normal e o produto do abortamento veio alterado, aí é discutível a gente indicar a fertilização com PGD, porque eles têm uma chance grande, de mais de 70%, de ter uma gestação com feto normal. Então, nós podemos aconselhá-los, tranquilizar e prosseguir com essa investigação. Por quê? Porque só o fator genético não vai explicar esses casos de aborto de repetição. Ele explica grande parte das causas de abortamento, mas, como a gente pode ver, no aborto de repetição, essa taxa de aneuploidia cai, ao invés de diminuir. Então, seguindo com essa investigação, nós temos que começar a investigar as trombofilias. A principal trombofilia adquirida, que é causa frequente de aborto de repetição, é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Mas existem várias outras trombofilias genéticas que podem ser pesquisadas. As que eu coloquei em azul são as que têm maior consenso na pesquisa. A Sociedade Americana indica pesquisar algumas, a Sociedade Europeia não. E algumas que a gente solicita no IPGO, mas não estão dentro da pesquisa básica, não estão dentro do que os guidelines indicam de pesquisar. As mais indicadas são a proteína C, a proteína S, o fator 5, a mutação da protrombina e a dosagem de homocisteína. Falando um pouquinho mais sobre a síndrome do anticorpo fosfolípide, a gente precisa de um critério laboratorial e um critério clínico para o seu diagnóstico. Entre os critérios clínicos, antecedentes de trombose, morte fetal inexplicada, partos prematuros com um bebê normal e 3 ou mais abortos espontâneos, associado a um critério clínico que deve ser repetido em 3 meses. Então, uma só dosagem não faz diagnóstico, que aí é a anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e a anti-beta-2-glicoproteína. A síndrome do anticorpo antifosfolípide ela é a principal causa tratável de aborto de repetição. Se não tratada, a taxa de nascimento é menor do que 10%, porque ela está relacionada a um processo inflamatório que leva à trombose placentária. E o tratamento indicado é aspirina, 100 mg por dia, associada à heparina em dose profilática. Pode ser a heparina não fracionada, pode ser a heparina de baixo peso. A gente utiliza enoxaparina, que é de mais fácil controle, uma dosagem por dia, e a gente não tem que fazer controle com INR e tudo isso. E as outras trombofilias? Não existe consenso nos guidelines, mas existe uma tendência, mediante uma história clínica, com uma alteração do exame, de ser usada enoxaparina profilática. Agora, falando da outra causa, os fatores anatômicos, né, a gente observa que é muito mais frequente na população que tem aborto de repetição, então, 3 a 5% na população não infértil e 7 a 13% nas pacientes que têm aborto de repetição de anomalias uterinas, de incompetência istmo-cervical, pólipos, miomas e sinéquias. As malformações millerianas, a que mais leva a abortamento é o septo uterino, e, graças a Deus, é a que a gente consegue operar e tratar. Com relação ao diagnóstico, os exames de preferência são a ressonância de pelve ou a laparoscopia e esteroscopia junto. E, hoje em dia, um ultrassom 3D muito bem feito nos ajuda bastante também no diagnóstico e na programação cirúrgica. Com relação ao tratamento, os úteros bicornos, as outras malformações millerianas não devem ser operadas, porque são cirurgias mais complexas e com resultado discutível. E os pólipos e sinéquias, dependendo da localização, sempre que maiores que 1 centímetro, devem ser retirados. Os miomas, é consenso retirar os miomas submucosos ou aqueles intramurais que interferem na cavidade uterina, que distorcem essa cavidade, ou os miomas muito grandes, que podem levar a parto prematuro, a outras complicações na gestação. A incompetência, sempre que suspeitada ou mediante malformações uterinas, a gente deve tratar e realizar a circlagem. Falando agora das doenças endócrino-metabólicas, dos fatores hormonais, a diabetes já é bem conhecida, que, se for uma diabetes descontrolada, principalmente no primeiro trimestre, ela está associada
aborto e tem maior chance de malformação fetal. A gente encaminha para o endócrino, porque o controle do diabetes antes da gestação ele é bem complicado, então é importante fazer um acompanhamento. Tá? O hipotireoidismo descompensado, da mesma forma que ele pode levar a abortamento, ele está relacionado à infertilidade, a distúrbios menstruais e pode estar causando dificuldade de engravidar. É simples a sua investigação, através dos hormônios tireoidianos e dos autoanticorpos. Tá? Se a paciente já tem hipotireoidismo prévio, nossa meta é manter o TSH menor que 2,5. Se ela tem um hipotireoidismo subclínico maior que 5, deve ser tratada, independente dos autoanticorpos. E, se ela tiver autoanticorpos positivos, a gente já tem que tratar acima de 2,5. A síndrome dos ovários policísticos, também causando infertilidade, leva ao aumento do risco de abortamento pela resistência à insulina e pela hiperinsulinemia. Apesar de não existir consenso, alguns trabalhos mostram benefício no uso da metformina. A hiperprolactinemia, rara causa de aborto de repetição, mais relacionada à infertilidade, mas também é uma coisa fácil da gente pesquisar e tratar. E a insuficiência lútea, em pacientes com aborto de repetição, mostrou que a gente introduzir a progesterona e fazer essa reposição de fase lútea diminui o risco de abortamentos. As infecções, né? Muitas vezes a gente esquece de investigar isso. Elas não estão tão relacionadas a abortos de repetição, estão mais relacionadas a um evento isolado, mas devem ser pesquisadas. Tá? Então, a gente deve observar sorologia, calendário vacinal, fazer cultura de secreção vaginal, questionar na história se ela teve casos de aborto de repetição, se ela já teve alguma infecção que teve para ir para pronto-socorro, tudo isso. E a endometrite. A endometrite aguda, ela normalmente tem uma clínica exuberante, ela não passa despercebida, né? Tem corrimento, tem dor, a paciente pode ter febre, mas muitas vezes isso é subtratado e a paciente passa a ter uma endometrite crônica, que é assintomática. E, se a gente não pesquisar ativamente, ela acaba passando e a gente não pensa nessa causa. Né? A endometrite crônica ela é envolvida em casos de aborto de repetição e em falhas de implantação. Tá? Então, ela deve fazer parte da nossa pesquisa. O diagnóstico é feito por biópsia de endométrio, tá? Que pode ou encontrar um anatomopatológico compatível, ou através do imunohistoquímico, com a presença do CD138, e os exames mais recentes, o EMA e o ALICE, que pesquisam pela tecnologia do NGS, tanto a quantidade de lactobacilos e a proporção que existe na flora endometrial, e o ALICE que consegue identificar qual que é a bactéria responsável por aquela patogenia e aí nos direcionar com antibiograma, tudo isso. E a cultura endometrial, né? Por muito tempo a gente achava que o endométrio era uma cavidade estéril, né? Mas aí alguns trabalhos começaram a mostrar em produtos de esterectomia que tinha uma colonização, sim, e que as principais bactérias causadoras dessa colonização era por ascensão vaginal, apesar de já ter sido demonstrado outra colonização por via hematogênica, por via intestinal. E a presença de uma flora com não predominância de lactobacilos está relacionada ao aumento de abortos de repetição e o aumento de falhas em tratamentos de fertilização in vitro. Então, a gente tem uma tendência a tratar com o uso de lactobacilos, tanto orais quanto vaginais, a tratar com antibiótico direcionado. E existem alguns estudos, sem muito consenso, alguns estudos que foram feitos em éguas, que mostraram que o uso do PRP, que é o plasma rico em plaquetas da própria paciente, colocado no útero com um catéter de inseminação, poderia tratar essa endometrite e melhorar as taxas de implantação. Com relação aos fatores imunológicos, o grande vilão são as células NK, né? Também existem muitos estudos relacionados a isso. Não há consenso em qual número, qual porcentagem de células NK estariam relacionadas a esse aumento no risco, né? Nós consideramos a partir de 10%. É diferente a dosagem da célula NK no sangue e da célula NK endometrial. Tá? A principal pesquisa é a endometrial, que a gente leva em consideração. E a recomendação é que, quando essas células estejam aumentadas, se utilize prednisona de 10 a 20 miligramas por dia. Outros tratamentos, uso de imunoglobulina, intralipídio, fator de crescimento, não tem consenso. Existem alguns estudos mostrando o benefício, mas os guidelines não indicam o uso desses tratamentos. A incompatibilidade eu deixei aqui, mas é uma coisa que já caiu por terra, a gente não solicita mais, não é mais permitida a realização das vacinas ILP,
mas ainda tem pacientes que chegam com esses resultados para a gente positivos, e aí, né? A gente explica que não é mais feito, mas como alternativa, apesar de existirem poucos estudos a respeito, de não existir um consenso, pode ser feito o fator estimulante de colônia, que é o filgastrin. Ele é usado numa dosagem de 300 mg subcutâneo. A gente começa a partir do 6º dia da ovulação, ou antes da transferência, quando é feita a fertilização, e repetido a cada 5 dias até 9 semanas de gestação. O perfil TH1, TH2, a gente sabe que o ideal é que na gravidez existe uma predominância das células TH2 em relação às TH1, que são as células citotóxicas, e nas pacientes que têm aborto de repetição já foi demonstrado que é ao contrário essa relação. E isso poderia estar relacionado ao aumento do risco de abortamento, tá? Alguns autores falam de tratamento com esses quimioterápicos, que é o tacrolimus, o adalimumab, mas não existe consenso sobre isso. São medicações que a gente não conhece os efeitos, os riscos a longo prazo, então não tem indicação. Existem esses guias que saíram sobre o uso da imunoterapia e eles não indicam o uso de nenhuma dessas medicações, eles só citam como uma possibilidade, talvez, no futuro, depois de mais estudos randomizados. Tá? O fator masculino, o Dr. Dalmo já falou, a fragmentação do espermatozoide deve ser levada em consideração, principalmente em homens com mais idade. E o tratamento seria com o uso de antioxidantes, tratamento de alguma infecção, pensar em cirurgias de varicocele, se o paciente tiver clínica. O PICS é uma técnica de fertilização, onde a gente coloca numa placa especial que selecionariam os espermatozoides. E é muito discutível fazer a punção testicular utesa. O que a gente tem pesquisado e tem encontrado um grande número de pacientes com alterações a intolerância ao glúten. Ela está relacionada entre outros sintomas, diarreia, vômitos, perda de peso, mas com infertilidade e abortamento também. Esses seriam os exames para pesquisar, e o tratamento seria excluir da dieta, né, o glúten, com melhora nas taxas tanto de gestação quanto na diminuição do risco de abortamento. E a vitamina D, que já está super bem estabelecida, que ela tem relação, sim, com infertilidade, com abortamentos, é uma coisa fácil da gente pesquisar e fácil de tratar. Então, aqui tem alguns estudos, as revisões de literatura, que mostram que a gente deve pesquisar, sim, e tratar a deficiência de vitamina D. Tá? Bom, resumindo, quais os exames que a gente deveria pedir? Então, cariótipo, tanto do abortamento, se possível, quanto do casal. E, se alguma alteração, discutir a fertilização com biópsia pré-implantacional. A pesquisa de SAF, tá? E as outras trombofilias, que ainda é controverso usar ou não, mediante uma história clínica positiva, a gente usa no IPGO. Tá? Pesquisar os fatores endocrinometabólicos, né? Glicemia, prolactina, tireoide, os anticorpos. Através dos exames de imagem, ultrassom e esteroscopia, avaliar a cavidade, retirar, no caso de septo, pólipos ou miomas, pesquisar a endometrite, fazer o imunohistoquímico, pesquisar as células NK, realizar o tratamento das infecções a partir das culturas vaginais, os testes de fragmentação do DNA, a pesquisa da intolerância ao glúten e a dosagem da vitamina D. E, se tudo normal, a gente tem que saber aconselhar esse casal que essa chance de sucesso sem nenhum tratamento, de não vir a ter um novo abortamento, é de 75%. Fatores de mudança no estilo de vida são muito importantes, então, evitar o tabagismo, evitar o etilismo em excesso, cafeína, fazer atividade física, perder peso. Tá? Suplementar qualquer deficiência vitamínica e suplementar o ácido fólico. E a reposição de progesterona. Tem benefício e deve ser indicada em todos os casos. A gente usa na dose de 200, que é um comprimido, até 600 miligramas por dia. Tá? Não existe evidência que justifique entrar empiricamente com AS, com heparina. E, em último caso, naqueles casos que a gente já tentou de tudo, conversar a respeito do útero de substituição. Acho que era isso, eu procurei ser o mais breve possível.